138 Tio It Pop capítulo 555. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Como havia inquisidores no acampamento, também havia cavalos. Sylvester e o cardeal Bison pegaram 2 cavalos e rapidamente se dirigiram para o sul. Mas primeiro, eles cruzaram o rio Bliss e entraram na região dos Beastikins, já que a terra além do rio estava cheia de monstros e criaturas das trevas que eram difíceis de lidar. Sylvester fez o possível para encontrar uma maneira de fazer com que o cardeal Bison ficasse mais à vontade com ele e compartilhasse informações. Mas o homem era de boca fechada, algo de se esperar de um espião. Então, na maior parte, sua jornada deu uma guinada silenciosa. A única preocupação que continuava comendo em Sylvester era Mirage, amarrada em seu peito, já que o peludo ainda não se movia ou sequer se contorcia. Não se sabia o que havia de errado com ele, pois sua respiração e pulso estavam normais. Este é o pior cenário que está acontecendo para mim. Os inquisidores somavam bolsas de milhares e agora estão mortos. Isso reduz meu domínio sobre a Terra Santa. Sylvester pensou mesmo, tentando planejar o futuro. O exército sagrado também deve estar em frangalhos, já que era de Niel antes. A liderança dele sempre será questionável. Infelizmente, era algo que ele não podia fazer nada enquanto ainda estava em Beastaria. Por enquanto, a melhor ação possível era ir a Decamperia, ver de quais segredos o Cavaleiro das Sombras estava falando e se tornar o Papa. Com a mitra oficial do Papa na cabeça, ele teria mais espaço de manobra. Cardeal Bison, qual Papa você segue? Sylvester perguntou ao homem enquanto viajavam a cavalo pela floresta. Era o território dos Leonkin, então eles foram um pouco mais cuidadosos. O cardeal Bison zombou. Apenas o verdadeiro Papa, a Sheltar Creed, que sua alma descanse em paz. Agora, eu apenas sigo seu sucessor oficial, o Bardo. Ele pode ser jovem, mas suas ações resultaram na resolução de um problema de 1000 anos. Sinto cheiro de orgulho quando ele fala de mim. Mas isso também pode ser algum tipo de habilidade enganosa. Não posso esquecer que ele é um espião. Sylvester permaneceu cuidadoso. Assentindo pesadamente, ele começou a falar. Você quer dizer Sylvester Maximilian? Eu gosto daquele garoto. Ele me salvou em Mazan uma vez. Aqueles humanos desagradáveis me prenderam por décadas. O cardeal Bison estremeceu visivelmente, não esperando que o elfo dissesse tal coisa. Você o conhece? Quão bem? Como ele é? Ele parece ótimo para um humano, especialmente seu cabelo e voz magníficos. Sempre que ele cantava, até eu me hipnotizava. Lembro-me dos hinos até hoje, quase tive vontade de aceitar Solis como meu senhor. Sylvester disse, atraindo o homem lentamente, agarrando e enrolando-o com força como uma cobra. Sylvester garantiu que fizesse algumas pausas durante a discussão, dando ao homem espaço para pensar. Ele plantou habilmente ideias sutis e também ficou de olho nos aromas. Como Mazan capturou você? Perguntou o cardeal Bison. Fui lá com meu mestre, o príncipe Avans de Alfia. O príncipe gosta de viajar e aprender coisas novas, então ele queria conhecer a cultura do sol. Mas fomos pegos, e enquanto eu tentava libertá-lo, falhei, e estávamos presos. Sylvester respondeu, contando a história com cuidado. Como espião, ele estava confiante de que Bison saberia o nome de Avans e que o príncipe não era visto há décadas. Afinal, Bison iniciou a guerra civil entre elfos e dragões, então o homem provavelmente sabia tudo sobre os dois lados. Sinto os aromas mudando. Há menos dúvidas e hostilidade. Sylvester sentiu isso. Mais uma vez, o silêncio se instalou entre eles. Eles pararam em vários locais para descansar durante a noite, mas raramente dormiam porque não confiavam um no outro. Além disso, suas tendas estavam sempre separadas, repletas de runas de segurança ao seu redor. Mas Sylvester fez isso por um motivo diferente. Ele passou seu tempo de descanso verificando Mirage e vendo se ele poderia fazer algo para ajudar o gato peludo. Ele deitou Mirage no tapete e examinou seu corpo cuidadosamente. O que aconteceu com você? Já se passaram mais de 2 dias. Sylvester se perguntou, usando todo o seu conhecimento que conhecia sobre magia. Ele também tentou entrar na mente de Mirage através do Solarium Web, mas não obteve resposta. Em uma última tentativa, ele decidiu alimentar Mirage com os cristais do Solarium que havia deixado com ele.
Como o componente fundamental da matéria no mundo era o solarium, ele calculou que Mirage também era feito dele. Apenas acorde, garoto. Não vou levá-lo para aventuras tão perigosas de agora em diante. Sylvester murmurou, sentindo-se um tanto culpado por não ter sido mais cuidadoso. Ele considerava a existência de Mirage garantida, já que nunca havia enfrentado tal dificuldade antes. Durante toda a noite, ele alimentou Mirage com os cristais, um após o outro. Felizmente, como os cristais podiam se dissolver, não foi difícil alimentá-los com eles. Além disso, Sylvester deu a Mirage seu próprio solário, já que ele conseguia tirar o suficiente das árvores ao redor graças à magia élfica. Quando a manhã chegou, por tédio, Sylvester também se deitou e fechou os olhos, mantendo Mirage ao seu lado. PRR. PRR. No auge da manhã, Sylvester abriu os olhos e ouviu estranhos ruídos borbulhantes, como se alguém estivesse soprando um copo d'água com um canudo bem ao lado de suas orelhas. Seixonque. Ele exclamou abruptamente, notando o nariz de Mirage ao lado de seu rosto, aconchegado entre o queixo e o peito. Ele ficou surpreso porque se lembrou de tê-lo colocado cuidadosamente sob um cobertor quente. PRR. O som das bolhas vinha do nariz de Mirage, isso estava claro para ele. Mas não era uma respiração normal, Sylvester sabia com certeza. Você está roncando. Sylvester levantou-se lentamente, sem perturbar muito Mirage. Você consegue acordar? Você está bem? Dói em algum lugar? Ele o encheu de perguntas, esperando que Mirage pelo menos se movesse um pouco. MH. Machi. Mirage murmurou, para deleite de Sylvester. Shonky, o que aconteceu? Você precisa de alguma coisa que possa ajudá-lo? Porém, sem abrir os olhos, Mirage apenas tentou subir no colo de Sylvester e se enrolar como uma bolinha para dormir novamente. Com medo, Sylvester cerrou o punho ao entender que Mirage ouviu algo de pesadelo do demônio ou esteve sonhando algo assim nos últimos 2 dias. Ele apertou Mirage em seus braços e o confortou. Nada a temer, Shonky. Você está seguro agora, e eu também estou seguro. Vamos matar aquele demônio em breve. E fazê-lo pagar. Mirage silenciosamente usou as patas para agarrar o pescoço de Sylvester. Maxi. Não vá. Foi nesse momento que Sylvester entendeu a maior insegurança e pesadelo de Mirage. Foi o abandono, a incapacidade de poder falar com alguém ou ser visto por alguém, o medo de ficar sozinho por milhares e milhares de anos como antes. Sylvester não tinha dúvidas de que se fosse Mirage, já teria perdido a cabeça há muito tempo. Depois de assumir o trono, eu deveria começar a investigar seriamente o passado de Mirage e descobrir suas origens. Talvez eu possa encontrar a casa dele. Sylvester murmurou, gentilmente acalmando Mirage para dormir. Você não está sozinho, amigo, não estamos sozinhos. Depois de colocar Mirage de volta no peito, Sylvester dobrou sua tenda e bebeu a sopa aguada com o cardeal Bison. Depois disso, os dois montaram novamente e seguiram para o sul. Finalmente chegaram às montanhas que marcavam o início do território dos orcs. Era uma área difícil, mas para homens do seu calibre era muito fácil. Os orcs eram espertos, mas, ao mesmo tempo, brutos. Diante de meios mágicos, eles não aguentavam tão bem. E Sylvester, assim como o cardeal Bison, eram mestres da magia. No entanto, nenhum deles tinha ideia em que o outro se especializava. Misericórdia é para o pecado, não para a heresia. Solis me abençoou para deixar um legado. Sylvester ouviu o cardeal Bison cantar um hino que ele cantou uma vez. Se é isso que te impressiona, acho que sei o que cantar. Sylvester sorriu internamente. Isso é bom, mas gostei particularmente daquele do Apóstolo da Luz. Sylvester interrompeu o homem santo. É assim. Ajoelhe-se diante do Apóstolo da Luz. Guerreiros e cavaleiros de Solis, venham e lutem. Sintam o calor do Senhor o queima intensamente. O cardeal Bison balançou a cabeça e interrompeu Sylvester. Senhor Zoron, estou bastante surpreso e impressionado com seu interesse nos hinos do bardo. Mas você disse algumas palavras erradas ali. Na segunda linha, deveria ser quem luta e na terceira linha, não a ou. Onde você os leu? Sylvester fez uma cara de pena. Eu não os li, cardeal. Apenas ouvi um bardo viajante cantá-los e lembrei-me. Como só os mosteiros vendiam a compilação dos hinos de Lord Bard, não pude comprar um. Impressionado, Sylvester sentiu o cheiro da admiração,
O cheiro do cravo. O cardeal Bison mexeu na sela do cavalo e pegou um livro. Eu tenho uma cópia do livro, Lord Zoron. Talvez eu possa emprestá-lo pela ajuda que você forneceu, pá. Rugido. Sylvester desmontou imediatamente e fez seu cavalo se deitar ao lado dele, atrás de um arbusto. Ele olhou para o lado e notou o cardeal Bison fazendo o mesmo. Ambos ouviram alguma perturbação vinda do caminho atrás, e era muito diferente dos ruídos que ouviram dos orcs. Além disso, chegaram aos arredores do território dos orcs. O que é aquilo? Sylvester perguntou a Bison em sussurros. Bison parecia irritado naquele momento, evidente por seus dentes cerrados. É um comboio de escravos. Comboio de escravos. Sylvester espiou por entre os arbustos e esperou. Logo, algumas fileiras de carruagens apareceram à vista. As carruagens eram metálicas, grandes e puxadas por grandes feras parecidas com lagartos. Mas nas laterais das carruagens havia fileiras e mais fileiras de homens com roupas rasgadas ou sem camisa. Todos tinham as mãos amarradas com algemas e colarinhos de metal no pescoço, ligados uns aos outros por correntes. Eles pareciam desnutridos, sujos e exaustos, sem mais esperança nos olhos. Pá! O som de chicotes ecoava de vez em quando, enquanto o homem parado ao lado do Redas batia nos escravos lentos. Às vezes até os esfaqueava com uma lança enquanto zombava deles por sua inutilidade. Escondido atrás dos arbustos, Sylvester permaneceu em silêncio, mas compreendeu claramente a razão por trás da expressão irada do cardeal Bison. Esses escravos são humanos, é. Sylvester respirou fundo. Os traficantes de escravos são elfos. Logo o trem passou e o cardeal Bison se clamou, ainda furioso. Bastardos orelhudos. Essas carruagens sem janelas devem conter escravas. Sylvester olhou na direção do trem e só descobriu uma coisa. Anos atrás, mamãe estava em um desses. Desesperado e assustado. Twitch Pop capítulo 556. Sylvester sentiu pensamentos conflitantes passarem por sua mente. Por um lado, ele era totalmente contra a escravidão e já havia decidido proibir todos os tipos de escravidão no Sol, mas como faria o mesmo em bestiaria? Porque a espécie de bestiaria pararia quando é tão fácil capturar apenas humanos. Especialmente no caso dos elfos, os escravos faziam parte da sua cultura. Os orgulhosos elfos consideravam muitos trabalhos muito humildes para eles, como limpar as ruas, prostituir-se, limpar os esgotos ou qualquer coisa que envolvesse algo desconfortável. Os goblins precisavam de fêmeas humanas para aumentar a sua população, embora ele já estivesse planejando bani-las da face do planeta. Mas ele não poderia fazer o mesmo com todas as outras espécies. No entanto, ele teve que tomar uma decisão naquele momento e escolheu seguir o que era certo. Vamos salvá-los. Ele declarou ao cardeal Bison, chocando o velho espião. Então você pode encontrar uma oportunidade e me levar também? Bison mostrou suas presas furiosas e desembainhou sua espada. Ou eu deixo vivo este continente esquecido por Deus ou me torno um consolo. Sylvester balançou a cabeça, pois teria chegado à mesma conclusão se estivesse na posição de Bison. Mas a diferença seria que ele tentaria ter certeza primeiro. Quando Avans e eu estávamos voltando para a bestiaria, pegamos um navio pirata como refém. O navio pirata estava cheio de bestiquins, prontos para serem vendidos. Nós o salvamos, mas você sabe o que mais partiu meu coração? Havia outros bestiquins em a tripulação do pirata. Bem, disse o cardeal Bison, inabalável em suas suspeitas. E daí? Piratas humanos atacam e vendem humanos para a bestiaria também. Disse o cardeal Bison, inabalável em suas suspeitas. Sylvester suspirou e montou em seu cavalo. A escravidão não é uma doença de uma raça ou religião em particular, cardeal. Ou nos opomos a ela juntos ou a vemos florescer para sempre. Sem dizer mais nada, Sylvester partiu para o comboio de escravos. Com tantos anos de experiência manipulando pessoas para que fizessem exatamente o que ele desejava, ele sabia que os alvos eram os mais vulneráveis quando enfrentavam um dilema emocional. Conquistar bestiaria é a única maneira de trazer algum sentido a este mundo. Quantos mais deverão morrer nesta violência? Sylvester não pôde deixar de pensar. Porque até onde ele entendia os elfos e dragões, o orgulho deles nunca permitiria que aceitassem as sugestões de um humano. Um bom marido com emprego remunerado e casa própria, 2 bons filhos com talento nos estudos e uma família alegre vivendo em uma pequena cidade encantadora na deslumbrante costa do Reino das Terras Altas.
Era tudo que uma mulher poderia sonhar, algo pelo qual ela se esforçaria alegremente. Acordar cedo pela manhã para preparar comida para seus queridos filhos e marido antes de saírem para trabalhar ou estudar, ou cuidar das tarefas domésticas, consertar o telhado, cuidando das ovelhas e das vacas. O trabalho não parecia pesado, contudo tão ideal. Mas para Liana Baker, agora parecia um sonho distante. A cidade inteira foi invadida por piratas, casas destruídas e pessoas massacradas, seus filhos queimados dentro do mosteiro, seu marido perfurado com uma lança no peito e ela, levada como escrava. Respeito, modéstia e gentileza eram conceitos de um reino diferente no novo mundo em que ela se encontrava. Roupas rasgadas, obrigadas a ficar nuas diante da multidão de compradores. Não é mais vista como ser humano, mas como mercadoria a ser inspecionada. Seus cabelos pretos, seus braços e muito mais. Jogados numa caixa de metal com uma dúzia de outras mulheres e meninas, a viagem começou rapidamente. O céu estava azul lá fora. Estava escuro lá fora. Era uma floresta. Seria uma sobremesa. A caixa se tornou seu mundo inteiro, e seu futuro parecia estar aprisionado dentro dela também. Mas ela se viu incapaz de culpar o destino porque, assim como ela, mais uma dúzia estava amontoada ao seu lado. Alguns tinham apenas 10 anos e alguns tinham acabado de se casar. Tum. O que foi isso? Eu não quero ir com eles. A garota mais nova se agarrou a Liana para apoio mental quando o som repentino veio do teto da carruagem. Infelizmente, Liana se viu incapaz de oferecer palavras de conforto à garota. Não importa o que ela dissesse, o futuro deles já estava decidido, transformadas em prostitutas, artistas, faxineiras, cuidadoras ou apenas brinquedos para outros. Não foi por isso que a maioria das mulheres selecionadas tinha pele impecável e rostos bonitos. Clank. Traidor. Do lado de fora, uma multidão de vozes irrompeu e o comboio parou. Depois disso, mais alguns sons semelhantes reverberaram até que, finalmente, o silêncio prevaleceu. Assustadas e confusas, as mulheres mantiveram-se o mais quietas possível, mas ainda assim, algumas fungadas escaparam de alguns lábios. Estava além do controle deles. Clac. Ouviu-se o rangido das dobradiças da porta da carruagem, e as mulheres se amontoaram apressadamente em uma extremidade do camarote, até mesmo pisando umas nas outras. Logo, as portas gêmeas se abriram e a luz ofuscante do dia inundou a caixa, cegando todos por alguns segundos. À medida que seus olhos se ajustavam, eles notaram o homem élfico de cabelos loiros. Eles não sentiram medo ou conforto, pois esta situação não era novidade. Você precisa de roupas. Fique aqui. Isso foi tudo que o elfo disse e deixou a porta aberta. Logo depois, o homem voltou e jogou dentro uma série de peças de roupa, algumas das quais eram simples lençóis de tecido. Use-os rapidamente. Vou esperar lá fora. Seja rápido, mas elfos podem vir buscá-lo. Confusos, mas com muito medo de falar uma palavra com medo do chicote, eles seguiram a ordem e vestiram as roupas em poucos minutos. Eles não eram grande coisa, mas cobrir as partes do corpo que consideravam privadas lhes trazia algum conforto. Depois, as portas se abriram novamente e o elfo falou com elas. Saiam agora. Devemos nos apressar para a costa oeste para colocar todos vocês em um navio. Desta vez, Liana reuniu coragem para perguntar o que se passava na cabeça de todos. O que vai acontecer conosco? Meu senhor, você está indo para casa. O que mais? Seja rápido agora. A propósito, sou Zuron de Alfia. Trabalho com o príncipe Evans, irmão do rei elfo, Ratagun. Nosso rei é contra a escravidão, mas algumas seitas de os elfos endossam isso e continuam fazendo isso. Liana não podia acreditar no que a elfa estava dizendo. Quase parecia bom demais para ser verdade. Tais milagres nunca acontecem na vida real, apenas em contos de fadas. Porém, naquele momento, outro homem apareceu, e este parecia humano, e a mitra em sua cabeça era bem reconhecível. Que a luz sagrada nos ilumine, minhas senhoras. Assim que essas palavras chegaram aos ouvidos de Liana, lágrimas brotaram em resposta. Sylvester não encontrou problema em matar os elfos responsáveis pelo transporte dos escravos. Como era uma das tarefas aceitáveis, mas ainda humildes, não atraía elfos de alto escalão ou poderosos, deixando os transportadores relativamente fracos.
Ele já farejava o medo e a desesperança das mulheres dentro dos vagões e dos homens acorrentados do lado de fora. Então ele contou a eles uma pequena mentira, que esperava que um dia se tornasse realidade. Tornar o rei élfico contra a escravidão foi possível com um pouco de persuasão familiar. Então você decidiu ajudar. Sylvester notou que o cardeal Bison apareceu quando ele deu roupas às mulheres. Você matou sua própria espécie. Bison ficou chocado. Sylvester zombou. Como eu disse, é uma doença que não está vinculada à raça ou religião. Um bom escravagista é um escravagista morto, assim como os goblins. Mas eles não eram traficantes de escravos. Eles eram meros transportadores de alfia. Bison apontou, demonstrando sua observação aguçada, um hábito ocupacional. Silvestre deu de ombros. Eles podem ter sido forçados a fazer isso, mas ninguém os forçou a esfaquear os escravos ou chicoteá-los. Eles gostavam de seu trabalho, e eu tenho um problema com isso. De qualquer forma, se você deseja trazer esses humanos de volta para casa, precisamos mover-se agora. Eles haviam entrado no território Goblin, e a doca oficial mais próxima era Hydrabai. No entanto, como estava cheio de atividade, era muito provável que fossem pegos. Então, eles escolheram sabiamente um curso alternativo, seguir em direção à costa da região dos Goblins. Os escravos ainda estavam incrédulos, mas seguiram os comandos sem fazer perguntas. Eles rapidamente mudaram de direção e moveram as carruagens. Eles foram apressados e, em um único dia, conseguiram alcançar a costa. As praias da região, assim como a mata, tinham uma tonalidade escura. A areia tinha uma textura verde escura não natural e as águas próximas eram muito rasas. Quantos de vocês sabem pilotar um navio? Desde içar as velas até guiar o leme. Sylvester interrogou os homens entre os escravos. Cada um deles levantou as mãos. Era compreensível, pois foram capturados nas regiões costeiras, onde a maioria das pessoas trabalhava na indústria pesqueira. Bom. Sylvester olhou para o cardeal Bison. Mudança de planos. Você deve partir imediatamente. Trarei um navio aqui e você será o capitão. Por que você está fazendo isso? O cardeal Bison questionou, já que as ações de Sylvester não faziam sentido do ponto de vista de um elfo. Sylvester optou por não responder e voltou para a floresta. Porém, sem perder tempo, lançou-se ao céu com Linchester e, de um ponto de vista razoável, procurou por algum navio pirata por perto. Muito grande, muito pequeno. Ah, perfeito. Localizar um navio adequado não foi muito difícil, dada a natureza altamente lucrativa da pirataria. Então ele apontou para um navio de tamanho médio e rapidamente se aproximou dele. Estrondo. Ele pousou no navio e cumprimentou os mortos que caminhavam. Olá. De agora em diante, este navio está sob nova administração. Quaisquer perguntas serão suas últimas palavras. Quem diabos é você? Bom. Uma pequena faísca de fogo saiu do dedo indicador de Sylvester e atingiu o homem de barba comprida na cabeça, explodindo o crânio como uma melancia. Capitão. Os marinheiros choraram. Sylvester sorriu. Eu sou o capitão agora. Faça o seu trabalho e deixe-me conduzir o navio para onde eu quiser, ou todos vocês morrerão. Nenhuma palavra de revolta foi proferida e Sylvester assumiu o volante. Ele o dirigiu para a praia onde os escravos e Bison esperavam. Ele levou apenas 3 horas para pegar o navio e trazê-lo até eles, mas não conseguiu levá-lo muito perto da costa. Todos vocês, peguem os barcos e vão para a praia. O barco que chegar primeiro pode viver, e o resto morrerá. Sylvester ordenou. Um truque simples e os homens correram em pânico. Eles remaram como loucos e correram em direção à costa. Eles até usaram truques sujos em seus próprios amigos para avançar, jogando facas para ferir uns aos outros. No entanto, no momento em que todos chegaram à costa, Sylvester os matou impiedosamente com palhetes simples de metal. Os piratas, aos seus olhos, não mereciam misericórdia. Afinal, se uma pessoa só podia ser executada por assassinato ou estupro, os piratas tinham feito muito pior. Sylvester olhou para a multidão de quase escravos. Subam nos barcos e preparem o navio. Todos vocês estão voltando para casa. Os homens e mulheres não paravam para agradecer e corriam freneticamente para subir nos barcos. Suas mentes só podiam pensar em escapar e voltar para suas casas. Por fim, apenas um barco foi deixado para trás para o cardeal Bison.
O homem não se apressou em ir e continuou olhando para o rosto de Sylvester com um olhar confuso. Ah, você pode falar o que pensa. Sylvester disse rindo. Baque. O cardeal Bison ajoelhou-se sobre um joelho e perguntou com firmeza. Meu senhor, quem é você? Como você conseguiu o navio tão rapidamente? Como você se moveu tão rapidamente? Por que mostrar tanta bondade para com seus inimigos? Sylvester sorriu e colocou uma mão no ombro de Bison, e a outra foi levantada para revelar sua palma. Com isso, pela primeira vez na bestaria, oficialmente, as rimas dos hinos ecoaram. E com isso a auréola brilhou, rejuvenescendo algumas mentes. Sua voz era reconfortante para a alma, e as palavras que ele falou fizeram Bison se sentir completo. Quando chegar a hora certa e a vitória estiver à vista, nós subiremos alto, então minha luz brilhará mais intensamente. Não vacile, não peque, e nunca fique confortável com a noite, pois o Senhor vê tudo. Você não quer testar seu poder. Vai e procure os esquemas que permanecem como coisas ocultas. Não se preocupe com o tempo, pois ele passa como uma melodia que o reino canta. Crie ordem e paz em um mundo tão caótico. Decida quem nos tornamos, criador da vida ou destruidor do mundo. O cardeal Bison sorriu como se tivesse visto o maior milagre do universo. Seus olhos de gato brilhavam tão vibrantemente que alguém poderia confundi-los com estrelas. Por fim, baixou a cabeça aos pés de Sylvester e pronunciou algumas palavras. Eu olhei para longe para encontrar a luz do Senhor. Que tolice minha não perceber que ele já está à vista. Sylvester fez o homem se levantar e entregou-lhe uma grande bolsa de ouro, que era dele. Distribua igualmente a eles quando chegar a sol. Agora vá, Veiga, e leve aquela mulher também. Bison olhou para trás e notou uma mulher parada ao lado de uma árvore com lágrimas nos olhos. Mas seu olhar tinha raiva neles, e eles brilhavam carmesim. Por que você não veio antes? Ela gritou de repente. Eles tiraram tudo de mim. Minha filha, meu filho, meu marido, meus pais, minha casa, minha vida. Por que devo sofrer assim? Por que eu? Silêncio, seu tunão, Bison. Sylvester repreendeu o homem santo. Essas lágrimas são importantes, para que não levem a mente de alguém discordante. Sylvester aproximou-se da mulher, mantendo a auréola atrás da cabeça enquanto falava em hinos. Perdoe este bardo, ele foi muito lento. O que aconteceu com você faz a cabeça do reino cair. Por favor, você pode me dizer seu nome, minha irmã? Eu punirei aqueles que a machucaram e agiram de forma tão sinistra. A mulher fungou e enxugou os olhos. Sou Lena Baker, da cidade de Oakley. Vossa Santidade. Sinto muito. Antes que ela pudesse se desculpar, Sylvester abraçou-a suavemente em um leve abraço e acariciou sua nuca com a mão quente para acalmá-la. Isso a fez chorar incontrolavelmente, lamentando alto, lembrando da perda. Foi dada a ordem para matar todos os piratas, mas já era tarde demais. O que está perdido, não posso trazer de volta, mas prometo que não haverá outra Liana novamente. Ponto ou chave. Titipop capítulo 557 Sylvester viu o navio sumir de vista no horizonte, onde nuvens de tempestade se formavam. Como o cardeal Bison os acompanhava, ele não estava preocupado com o ataque de alguns piratas, muito menos com a bandeira da Terra Santa apressada na segunda metade da viagem. Nha? Sylvester olhou para baixo. O rosto de Mirage estava esperando o pequeno carrinho de bebê que ele havia feito. O gato acordou esmagado entre Sylvester e a mulher. Seu rosto rechonchudo e fofo bocejou e seus grandes olhos redondos piscaram em confusão. Seus bigodes estavam enrugados porque ele estava cochilando há dias. A princesa finalmente desperta. Sylvester disse brincando e endireitou os bigodes de Mirage apertando-os entre os dedos. Mirage bocejou novamente e agarrou as patas traseiras com as patas dianteiras como se estivesse se espreguiçando, curvando-se em uma bola de pelo. Esse foi o melhor sono de todos. Nha! O que vamos comer, Maxi? Ele não se lembra do que aconteceu? Sylvester se perguntou e sentou-se. De qualquer forma, era território dos goblins, não havia nada para se temer. Você teve alguns pesadelos e dormiu por muitos dias. Ficamos presos no vazio daquele monstro, mas fomos salvos de alguma forma. Sylvester contou a Mirai sobre o que estava acontecendo e rapidamente acendeu uma pequena fogueira para cozinhar carne e assar algumas bananas. De qualquer forma, como você se sente? Com sono. Mirai continuou a bocejar. Adoro sentar naquela bolsinha.
Sempre me senti tão quente. Você quer dizer que o bebê carrega? Sylvester olhou para a bolsa que havia feito com sua capa. É para bebês. Não foi você quem me adotou. Mas eu sou tão pequeno. Mirage respondeu. O tamanho nunca indica a idade. Sou muito, muito mais velho que você. Mirage parou no meio da frase e começou a cheirar o cheiro de comida saborosa sendo preparada. Sua boca salivante puxou até o colo de Sylvester, apenas alguns centímetros da panela tosca que Sylvester havia feito com manipulação de metal. Não toque na carne ou na banana antes que eu mande. Sylvester baixou a pata gananciosa que subia lentamente de Mirage. Preciso falar primeiro com o Lorde Inquisidor e Sir Doloren. Mirage ainda estava cansado, então apenas se aconchegou no colo de Sylvester e fechou os olhos novamente enquanto saboreava os aromas saborosos. Sylvester, entretanto, fechou os olhos e usou o Solarium Web. Onde ela está? Coma carne. Foda-se carne. Faça mais carne. Pelos. As sobrancelhas de Sylvester franziram de repente quando ele ouviu vozes estranhas entrando em seus ouvidos. Ele ainda não tinha usado totalmente a teia do Solarium e só tentou consumir o solar nas plantas próximas a ele usando magia élfica. Ele tentou se concentrar no som enquanto usava a mesma técnica. Ele se concentrou naquele que falava sobre comer carne. Eu quero mais. Me dê mais disso. Sylvester tinha quase certeza do que estava ouvindo naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, ele queria testar do que se tratava essa nova descoberta. Ele tentou chegar o mais perto possível da voz. Assim como sentiu que não havia mais melhora, percebeu a escuridão em seus olhos fechados mudando para uma cena embaçada que gradualmente entrou em foco. As cores eram todas em tons de verde e marrom, mas ele conseguia distinguir o que estava vendo. Um acampamento de goblins. Eles estão comendo homens beastiquins. Sylvester adivinhou corretamente e também notou vozes femininas vindo de outro lado que ele não conseguia ver. Posso olhar através de uma árvore. Então por que não posso pular em outra árvore para ver? Não importa o quanto ele tentasse, ele só conseguia ficar naquela única árvore. Isso o fez especular sobre duas possibilidades. Aquele que a árvore era única de alguma forma. 2. Não era possível pular de uma árvore para outra. Mas era um assunto a ser explorado mais tarde. Então ele voltou a se concentrar em contatar o Lorde Inquisidor do outro lado do mar. Desta vez consumiu muito mais solário do que o normal, já que a distância era muito grande. Mas Sylvester perseverou. Eventualmente, ele percorreu a distância e encontrou a assinatura do solário do Lorde Supremo Inquisidor em algum lugar perto da Terra Santa. Aqui é Sylvester. Você pode me ouvir, Senhor Inquisidor? Tão claramente quanto seus lamentos melodiosos décadas atrás. Transmita-me suas ordens, santidade. O que devo saber? Lordes Inquisidores responderam como de costume. Quase fez Sylvester sentir um tremor estranho e desajeitado percorrer seu corpo. Mas ele falou rapidamente. Senhor Inquisidor, este é meu conselho e ordem para todos os monarcas e forças da Terra Santa. Não poupe nenhum pirata. Mate todos eles, não importa quão grande seja sua tripulação, humana ou não. Acabei de salvar um grupo de humanos, homens e mulheres, de um comboio de escravos élficos a que os enviou de volta com o Cardeal Bison. Eles logo chegarão à costa. Sua exigência é uma ordem minha. Será feito, santidade. Sylvester continuou falando. Além disso, você conhece algum novo Lorde Superior Inquisidor nomeado pela Terra Santa depois que você partiu? Porque um homem chamado Darksaber está aqui, alegando ser um. Eu não sei o que aconteceu depois da minha partida. Este Darksaber tem marcas em sua armadura. Lorde Inquisidor perguntou, provavelmente tentando combinar as características com alguém em sua memória. Infelizmente, Sylvester ainda não tinha visto um homem. Ainda não troquei golpes com este homem. Até então, ele permanece um mistério. Receio que ele tenha causado muitos danos aos inquisidores aqui. Um demônio tomou conta do pântano divisor de bestaria, tão forte quanto um supremo mago. Passe a palavra para quem precisa saber. Houve um longo silêncio por parte do Lorde Superior Inquisidor. Parece que suas provações no caminho divino não têm fim. Mas um dia antes de você, todo o reino estará ajoelhado e curvado. Boa sorte, sua santidade. Para as dificuldades, seus hinos só se tornarão ainda mais melodiosos, para criar um mundo mais harmonioso. Acho que você deveria dar uma olhada a
Você também deveria ser um bardo, Lorde Inquisidor. Você tem jeito com as palavras. Sylvester finalmente disse o que incomodava desde que conheceu o velho. Ah! Por quase uma fração de segundo, foi como se o Lorde Superior Inquisidor risse. Foi uma reviravolta chocante para Sylvester, nunca tendo visto o homem demonstrar outra coisa senão raiva. Darei mais detalhes assim que eu encontrar algo. Tome cuidado até então, Lorde Inquisidor. Sylvester encerrou a conexão com isso. Mas ele não terminou e imediatamente se conectou com Sir Doloren e Dagorit, que viajaram com ele, mas se separaram em Greenville. Foi mais fácil conversar com os dois homens porque eram muito mais próximos. Sylvester, deste lado, alguma atualização? Sylvester disse. Prontamente, a voz de Sir Doloren respondeu. Lord Bard, estamos sentados diante de um dos anões mais velhos de Unscripeak. Eles gostaram de nossa amostra de cerveja e desejam comprar mais. Sylvester sorriu e deu mais ordens. Diga a eles que foi contrabandeado pelos Anões do Sol. Uma tripulação pirata o trouxe para a Baía de Hidra e você o comprou. Se eles perguntarem quem são os Anões do Sol, conte-lhes sobre o bardo que os libertou e os estabeleceu no demoliu o condado de Sambal. Os anões agora vivem em paz, forjando e minerando quanto quiserem na Cordilheira Pentapeak. Sir Doloren entendeu bem a tarefa. Seu principal objetivo era criar um interesse entre os anões de Unscripeak pelos Anões do Sol. Entendido, Lord Bard. Mais alguma coisa? Sylvester parou por uma fração de segundo antes de falar. Fique longe do pântano divisor. Um demônio de nível Mago Supremo está residindo lá. Eu quase morri lá. Por favor, tenha cuidado, Lord Bard. Sir Doloren parecia preocupado, como esperado, mas permaneceu tão profissional como sempre. Devo parar de falar com você agora, ou esses anões ficariam desconfiados. Vá em frente. Sylvester imediatamente cortou o contato e abriu os olhos novamente. Ele não perdeu tempo em tirar a carne cozida do fogo e servi-la em pratos. Então ele acordou Mirage e alimentou o gato cansado antes de comer um pouco. Ele não passou muito tempo lá e rapidamente reuniu toda a sua bagagem em uma mochila, colocou Mirage de volta no carrinho de bebê e seguiu em direção ao leste, mais fundo na região dos Goblins. O acampamento dos Goblins fica no caminho para Decamperia. Vamos matar tantos quantos encontrarmos hoje. Mirage, como um pequeno espectador feliz, enfiou a cabeça para fora da bolsa de pano e olhou para frente. Sim, sim. O sangue dos Goblins cairá, suas cabeças serão cortadas e depois pisoteadas para fazer pop-hop. Esse é o espírito, Shunki. Sylvester marchou direto para a floresta escura. As árvores eram tão densas que quase escondiam o céu e permitiam apenas a passagem de alguns raros raios de luz. O chão também estava coberto de raízes crescidas e, às vezes, eram cobras. No entanto, Sylvester era tão pesado que aquelas cobras sempre morriam de forma dolorosa. Não, não, não. Não temos calma, calma, calma. Mirage, de volta ao seu humor feliz de líder de torcida, cantou para se livrar do tédio, limpando o coração solitário de Sylvester com sua voz. Sylvester manteve o olhar à frente e os sentidos aguçados para manter o ambiente sob controle. Além de algumas criaturas menores, ele raramente sentia alguma coisa. Um ou dois goblins passavam ocasionalmente, mas não valia a pena pará-los. Ele caminhou rapidamente e finalmente chegou perto de seu destino. Querendo matar todos os goblins de uma vez, ele decidiu usar alguns explosivos e uma espada longa sobressalente. Shunki, exploda uma espada e explosivos de alta qualidade. Sim, sim. Uau! Mirage abriu a boca e vomitou os tesouros. Sylvester rapidamente os pegou e saltou à frente. Ele já podia sentir o cheiro nojento de morte generalizada, medo, desesperança e qualquer coisa relacionada à negatividade. Swoosh! Sylvester saltou além dos arbustos densos e pousou no meio do acampamento dos goblins. Ele preparou os explosivos para serem lançados rapidamente. Mas ele rapidamente parou de se mover e olhou com atenção. Espere. Eles estão mortos. Pelo que ele podia ver, todos os goblins nas proximidades estavam mortos, cortados em pedaços por uma espada forte e afiada. Dentro das pequenas cabanas também havia corpos de goblins mortos, e algumas mulheres sem roupas estavam vivas, pertencentes a muitas espécies, de humanos a anões ou animais selvagens. Sangue manchava cada centímetro do chão.
A carne e as entranhas dos goblins estavam horrivelmente espalhadas por toda parte. Sair. Sylvester já havia sentido alguém forte por perto. Trrr. Uma figura alta apareceu arrastando uma longa espada cinza escura no chão arenoso e cascalho. Pingando sangue, ainda tinha um pouco de carne presa em suas pontas. Enquanto isso, o homem que segurava a espada não parecia menos imponente. Vestindo vestes escuras com armadura cinza, uma capa feita de tecido preto fino, um rosto coberto com uma viseira sobre cota de malha e manoplas avermelhadas, a aparência do homem praticamente gritava o único nome que Sylvester tinha ouvido desde o momento em que chegou na beastaria. Dark Saber, presumo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.